Paz de Deus, misericórdia dos céus, a todos os que, através das redes sociais, acompanham o ministério Palavra da Cruz. Temos meditado na mensagem de Deus que foi entregue pela instrumentalidade de Amós. Quem foi Amós? Amós viveu no século VIII, antes de Cristo, nos meados deste século, numa era de grande prosperidade material, de enriquecimento, de fortalecimento, que gerou uma falsa segurança e gerou uma interpretação equivocada. Se somos tão prósperos materialmente, isso é uma evidência irrefutável de que Deus nos aprova e de que Deus está nos abençoando. Portanto, Deus está conosco, está tudo bem, nada nos acontecerá. Amós foi levantado por Deus para dizer: vocês estão absolutamente equivocados nesta interpretação. Ela não é verdadeira. Bênçãos materiais nem sempre elas equivalem à prosperidade mandada por Deus. Amós denuncia os pecados do povo de Deus, que os tornaram ou tornou o povo um povo reprovável. 3 palavras que começam com a letra I: idolatria, imoralidade e injustiça social. Quando as pessoas deixam o Deus vivo e procuram os falsos deuses, idolatria, então rompem com o Deus vivo e verdadeiro. O resultado de romper com o Deus vivo e verdadeiro é a imoralidade, caráter e condutas pervertidas, e injustiça social. Porque quem teme a Deus faz o bem. Quem teme a Deus tem ética. Então, a tábua dos 10 mandamentos, você tem os mandamentos de Deus para com ele e os demais para com o próximo. A ética e a moralidade e a justiça social, o bem, o amor ao próximo, são produtos do quê? Do temor a Deus. E Amós denuncia a idolatria, começa com I, a imoralidade, começa com I, e a injustiça social, começa com I. Todos os pecados, todos podem ser enquadrados em uma dessas 3 categorias, para que eles se dessem conta de que Deus não estava satisfeito. E quem era Amós? Amós era um profeta que frequentara seminários, escolas de profetas. Ele fazia parte de algum grupo profético? Não. Amós era um homem comum, um cultivador de sicômoros, era um criador de gado, um pastor, e ele foi chamado por Deus, sabe por quê? Porque os profetas eram infiéis, eram falsos. Deus não falava e eles falavam, portanto falavam o que Deus não disse. Quando Deus falava, eles não falavam, portanto eram infiéis a Deus. Então Deus precisou levantar alguém de fora. Por exemplo, a história dos avivamentos mostra que pastores que esfriaram na fé, igrejas morrendo, elas não oravam. E os grandes avivamentos vieram através de pessoas simples, que não eram pastores, grandes teólogos, eruditos, pessoas simples que se reuniam para orar, clamando pela visitação divina e por um novo derramamento do Espírito. Por isso Deus levantou Amós para pregar a palavra. E Amós pregou durante o tempo do reinado de Uzias, rei de Judá, e do reinado de Jeroboão, não é? Filho de Joás, rei de Israel. Amós disse: o Senhor brada de Sião e de Jerusalém faz ouvir sua voz. Vejam, o Senhor brada de Sião, o Monte Sião, onde Jerusalém estava construída, a grande fortaleza. De Jerusalém faz ouvir a sua voz. O Senhor brada. No capítulo 3 de Amós, nós encontramos assim, verso 8: o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Mais uma vez, por 2 vezes, Amós
descreve o nosso Deus como um leão, rugindo ferozmente, furiosamente, preparado para atacar, para dar o bote e para despedaçar. O Senhor disse a Amós: brada de Sião. O Senhor está rugindo de Sião e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. É interessante porque Amós está profetizando no Reino do Norte. Amós era do Reino do Sul, Tecoa, 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Então ele é um estrangeiro, ele foi para um lugar onde ele não morava para falar com um povo que não era a sua nação, ele pertencia ao Reino do Sul, para entregar lá o recado. E ele diz de Sião e de Jerusalém, porque o templo que fora construído era a casa do Senhor, era ali a sede da adoração. Deus queria centralizar o culto e a verdadeira adoração e o ensino da lei, da revelação lá. Então é de lá a fonte. Por quê? Porque o Reino do Norte rompera com o Reino do Sul e criara seus próprios templos com ídolos e com perversão da doutrina, com desvios de falsos profetas que não estavam fundamentados na revelação. E Amós faz questão de dizer que é de Sião, é lá de Sião, é lá de Jerusalém que Deus está rugindo como um leão feroz que vai atacar, que vai devorar e que vai despedaçar. Portanto, a profecia de Amós é uma profecia de julgamento. É uma profecia que fala da ira. Fala de esperança, sim. Fala da misericórdia, sim. Mas em sua maioria, em sua maior parte, é uma profecia que anuncia o justo juízo de Deus, a ira de Deus. E quando nós lemos as palavras do Senhor Jesus Cristo, nós lemos Jesus também falando do seu retorno. Os apóstolos falam do dia da ira. Há um acúmulo de ira. A ira de Deus já está se revelando agora do céu contra toda iniquidade e impiedade cometida pelos homens, mas ela se revelará de modo derradeiro e último e finalístico no dia do juízo final. Então, a palavra de Deus como um todo é uma profecia do justo juízo de Deus, que Deus anunciou, por exemplo, através de Noé, para a sua geração que não deu crédito. Sobre Sodoma e Gomorra, cidades também que praticavam o mal e o pecado de uma forma terrível aos olhos de Deus. E o próprio povo de Israel. Então, Deus, pela sua palavra, ele está rugindo ferozmente, dizendo à humanidade: eu destruí com o dilúvio, eu destruí com fogo Sodoma e Gomorra, eu um dia virei e julgarei a terra. O mundo, ele terá abalos cósmicos, haverá fogo de Deus, juízo de Deus, portanto se preparem para ouvir. A mensagem da Bíblia tem esperança, esperança de vida eterna. Sim, tem conforto e tem consolo para quem sofre, na esperança da vida eterna. Nós nos regozijamos na salvação, e se você tiver a salvação em Cristo, você se regozijará também nela. Mas tem uma mensagem de ira, de justo juízo de Deus. Deus está rugindo, Deus está fazendo ouvir a sua voz, as igrejas estão pregando, a palavra de Deus está sendo pregada para que você seja liberto da ira, para que a ira não caia sobre a sua vida. Então ouça as palavras de Deus, dê crédito aos profetas de Deus que hoje pregam a palavra de Deus, como o programa Palavra da Cruz. E eu quero convidar você a curtir, a compartilhar e a convidar o maior número possível de pessoas para participar deste ministério, porque queremos, por intermédio dele, pregar a palavra. Querido, você que me vê e me ouve, Deus, ele quer pastorear você, cuidar da tua vida, salvar-te, ser o seu pastor,
tê-lo como sua ovelha. Mas ele que é compassível e misericordioso e quer em Cristo, pelo seu arrependimento e fé, perdoar-te e salvar-te, ele também é um leão que está rugindo ferozmente. Ele está dizendo que aquele que ouve a palavra, aquele que se recusa a ouvir o Evangelho e a obedecer o Evangelho, a ira de Deus sobre ele permanece. Haverá o dia da ira. Então, só tem um jeito de fugir da ira, indo para Jesus Cristo, porque na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus, ele nos salva da ira vindoura. Eu oro e suplico para que Deus te abençoe rica e abundantemente.